Oi, aqui é a Fernanda Frattarola e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o IELTS e a sessão do Speaking do IELTS. Então, assim, é importante a gente entender que no IELTS a gente tem o IELTS Academic, a gente tem o IELTS General e embora essas provas elas tenham algumas diferenças, né? A gente tem diferença, por exemplo, na sessão do Writing, a primeira redação ela é diferente na prova do Academic e na prova do General, né? Não é o mesmo tipo de exercício que você tem na primeira redação. Quando a gente está falando da sessão do Reading, a gente também tem diferenças, porque a gente tem diferenças nos tipos de texto que caem nessa sessão. Mas quando a gente está falando da sessão do Listening e da sessão do Speaking, essas sessões são iguais para ambas as provas. Então, as estratégias são as mesmas, os tipos de questões são os mesmos, os tipos de pergunta, né? Os critérios de avaliação. Então, é importante a gente saber que existem essas diferenças, mas que elas não vão afetar a nossa sessão do Speaking. Então, se você está pensando em fazer o IELTS, é importante você saber que você vai fazer a sessão do Speaking cara a cara com o avaliador. Eu sempre gosto de... Assim, é sempre importante a gente falar sobre isso, porque muita gente gosta e prefere fazer a sessão do Speaking cara a cara com o avaliador. E acaba optando por fazer a prova do IELTS justamente por isso. E muita gente prefere não ter que falar cara a cara com o avaliador. E aí acaba optando pelo TOEFL IBT, por exemplo, que é uma prova que você tem uma sessão de speaking que é feita pelo computador, você grava sua resposta ali, não precisa olhar para ninguém, conversar com ninguém, nem nada. Mas assim, quando a gente está falando da prova do IELTS, a sessão do speaking é, na verdade, majoritariamente um grande bate-papo. Ela é uma sessão mais longa, quando a gente compara com o TOEFL, né, que tem uma sessão do speaking bem curtinha, que vai ter de tempo de produção de conteúdo 3 minutos e 45 segundos, é o tempo que você vai falar, de fato. E quando a gente vai para o IELTS, a gente tem uma sessão que é dividida em 3 partes, e só na parte 2 você fala por 2 minutos. Direto, sem parar. Tirando aí, claro, o tempo ainda que você tem na parte 1 e 2, os seus tempos de resposta. A gente vai ter uma sessão aí que vai ter mais ou menos uns 12 minutos, 11, 12 minutos, 14. Ela vai ficar aí nessa casa, mas que, claro, você não vai falar esse tempo todo, porque você tem o avaliador e você vai conversar com o avaliador, né? Ele vai te fazer perguntas, você vai responder, e ele pode te fazer perguntas baseado na sua resposta. Então, a gente volta àquela questão mesmo assim de parecer mais um bate-papo, né? E é por isso que muita gente prefere essa sessão. Então, quando a gente está falando da sessão do IELTS, do Speaking, é muito importante a gente entender os critérios de avaliação do IELTS e o que o IELTS vai priorizar na hora de dar o seu score. Porque uma vez que a gente entenda isso, a gente sabe em que a gente precisa focar na hora que a gente estiver estudando. Então, na hora que você está treinando e está gravando as suas respostas para você ouvir depois, o que você deve buscar? Quando você escuta uma pergunta, quais são os elementos que você vai retirar dessa pergunta e o que você deve fazer na hora de dar a sua resposta? Quando a gente entende os critérios de avaliação, entender quais são esses passos que a gente precisa fazer, fica mais fácil, né? E ajuda a gente aí a ter uma produção melhor na sessão do speaking. Então, quando a gente está falando dos critérios de avaliação, que serve também, no caso do writing, do IELTS, a gente tem aí o que o avaliador vai buscar. Ele vai buscar, claro, que você responda a pergunta, é o ponto 1, né? Entendeu e respondeu a pergunta. Porque não adianta você ter uma gramática perfeita e um vocabulário super diversificado e o avaliador perguntar para você se o céu é azul e você responder que você gosta de comer goiabada. Não adianta, né?
o avaliador vai achar que você não entendeu a pergunta, porque você não entendeu a pergunta. E é claro que isso vai te custar, né? Ponto. Então, assim, a gente, claro, tá buscando aí, claro, que você responda a pergunta. Você mostra que você entendeu a pergunta e responda a pergunta. E vai estar buscando também diversidade de estruturas gramaticais e de vocabulário. O que significa que a gente, quando tem uma pergunta, a gente, ao invés de repetir o mesmo vocabulário que é utilizado na pergunta, é sempre melhor para você usar um sinônimo. Por exemplo, coisas simples como o seu avaliador pergunta se você gosta de assistir programas de gastronomia na televisão. E ao invés de você usar as mesmas palavras e falar programa de gastronomia, né? Você pode falar, por exemplo, cooking shows. E aí você... Ah, Fernanda, mas é a mesma coisa. Pois é, eu sei. Eu entendo. Mas você ganha ponto perante ao avaliador por ter utilizado uma expressão ou um vocabulário que é sinônimo àquele que ele utilizou na pergunta. Então, o IELTS, ele dá valor a essa diversidade de vocabulário. Como, por exemplo, ao invés de você usar a palavra ou usar estruturas como in my opinion, in my opinion, in my opinion, em toda resposta que você dá, você usar coisas diferentes, que não precisam necessariamente apresentar um grau avançado, mas que são estruturas diferentes. I think, I believe, ao invés de só usar in my opinion. Então, essa mudança de vocabulário, ela acrescenta porque essa diversidade de vocabulário e diversidade de estruturas gramaticais, elas são pontos importantes para o seu score, tanto na seção do speaking quanto na seção do writing, onde você também deve mostrar diversidade de vocabulário. Então, usar sinônimos, né? Coisas que deem a mesma ideia ao invés de ficar se repetindo. E diversidade de estrutura gramatical. Então, sempre que você puder utilizar uma estrutura gramatical diferente ou mais avançada, isso vai contribuir para o seu score. Claro que, a partir do momento que, né, você esteja respondendo a pergunta, que a sua resposta esteja clara, né? Eu estou, assim, partindo do pressuposto que todas essas questões estão certas, né? Para te dizer que uma resposta onde você usa uma estrutura gramatical básica e uma resposta onde você vai utilizar uma estrutura gramatical mais avançada, elas não vão ter o mesmo peso no teu score, porque vai ser valorizado a estrutura gramatical mais avançada. Então, como a gente está sempre falando do TOEFL e IBT, porque a gente sabe que muitos lugares vão aceitar tanto o TOEFL e ITP quanto o IELTS, é um critério de avaliação que é muito diferente do TOEFL e IBT, onde não existe essa valorização de estruturas gramaticais avançadas de uma forma que vai impactar o seu score e vai fazer toda a diferença na tua nota. Não existe. Né? Quando a gente está falando do TOEFL e IBT, a gente está falando de uma coisa que é mais focada em comunicação, que você consegue sim tirar um score alto usando estruturas que são de nível intermediário e que você consegue sim tirar um score alto repetindo palavras. Claro, quando eu falo aqui repetindo palavras, não estou falando de você, né, usar, por exemplo, want 40 vezes na sua redação, porque aí fica maçante para quem está lendo. Mas o que acontece no IELTS não é também que você não possa repetir a palavra. Também não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se você vai para sinônimos e usa vocabulário, palavras que são semelhantes, isso mostra para o avaliador um domínio do idioma diferente.
de você ficar simplesmente repetindo palavras, que é um ponto importante para o IELTS, não é um ponto importante para o TOEFL. Então, se você já fez o TOEFL, está se preparando para o TOEFL, é um critério de avaliação completamente diferente, uma estrutura de prova completamente diferente. E isso que eu estou falando aqui não se aplica. Isso que eu estou falando aqui se aplica simplesmente para o IELTS, tá? Então, que é a prova que a gente vai, assim, ter um certo cuidado. Então, se você precisa tirar um score alto, porque aí a gente cai também nessa questão, né? Quanto você precisa tirar? Se você precisa tirar um score alto, você sabe que o seu foco, na hora que você estiver estudando, é em dar respostas que são gramaticalmente bem elaboradas e que apresentam diversidade de vocabulário. E aí a gente está falando de usar expressões, a gente está falando de usar palavras que são palavras mais avançadas mesmo, de usar sinônimos ao invés de ficar repetindo a mesma coisa over and over again. Então, quando a gente tá se preparando para o IELTS, a gente tem que ter tudo isso em mente. Então, quando você... eu tô ali, eu vou fazer um exercício de speaking, eu vou fazer uma sessão de speaking completa, que eu quero praticar. O que eu vou fazer? Grava a sua sessão de speaking. Grava as suas respostas. Porque quando você escutar, a gente, às vezes, quando tá falando, não repara que a gente repete muito determinadas palavras. Por exemplo, eu falo em todos os meus vídeos, então, 300 mil vezes. E é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Eu só passei a reparar depois que passei a gravar vídeos e assistir os meus vídeos e perceber que eu não aguentava mais a quantidade de então que eu falava. E falo até hoje. Mas hoje é assim, olha, cada então que eu falo vem na minha cabeça assim, tum! Aí eu penso, falei de novo, escapuliu. Mas hoje eu presto muito mais atenção e me policio muito mais com o uso da palavra então. Mas era uma coisa que eu não tinha percebido até eu me ouvir falar, porque sai naturalmente. E a gente... Por isso... Quase, estava na ponta da língua. Por isso que é importante você ouvir o seu áudio, a sua resposta. A gente já teve aluno, por exemplo, que enviava a resposta que era assim, a cada 10 segundos o aluno falava like. Like, if you go there, like, I don't know what to do. Like, he came to me and he told me that, like, assim, era muita repetição. E eu acho que é uma coisa que a pessoa fazia sem perceber. E foi à medida que a pessoa foi enviando exercício que a gente falou assim, poxa, peraí, isso é um ponto que tem que ser trabalhado, porque não pode ser usado assim. E quando a gente conversou com a aluna, ela até falou, nossa, eu nunca tinha reparado que realmente ouvi o meu áudio de novo. Eu percebi que eu falo muito like. A gente tem vícios de linguagem, todo mundo tem. E a gente tem sim preferências ou por determinadas interjeições, ou por determinadas palavras, como então, que a gente acaba falando muito. Por isso que esse processo de você gravar a sua resposta é importante. Porque quando você faz isso no IELTS, você vai perceber primeiro se tem alguma coisa assim que você faz que é muito. Por exemplo, tá falando... Tem essa questão do like, né? Que estava sendo usado como se fosse vírgula. Mas às vezes você fala muito... E eu não tô falando que você não pode falar. Eu tô falando pra você tomar cuidado, pra você não ficar usando determinadas coisas muitas e muitas vezes. You know what I'm saying? 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 Calma, não, vamos trocar isto por outra coisa.
In my opinion, in my opinion, in my opinion. A gente já teve, assim, a gente escuta isso. O aluno dá todas as respostas dele, começando com in my opinion. In my opinion, in my opinion, in my opinion. Gente, não dá. Porque isso vai te impactar. Então, grava, escuta a sua resposta e percebe se tem alguma coisa assim que você faça muito. E aí você tem 2 caminhos. Você pode, vou parar, né? Porque eu não tenho como substituir isso por outra coisa, porque isso, na verdade, não acrescenta na frase, como era, por exemplo, a questão do like. I prefer to go to work by car, because, you know, like, it is better than going by bus. You know, like, é completamente irrelevante na sua frase. Você não precisa disso para fazer uma frase. Então, você pode tirar. Então, para você identificar se é uma coisa que você pode tirar da sua frase ou não. In my opinion, eu quero começar a minha resposta falando uma coisa assim. O que eu posso, então, usar ao invés de ficar repetindo in my opinion? Não é que você não possa usar in my opinion. Você pode usar. Mas a gente vai trabalhar com evitar repetição. Então, eu posso falar personally, eu posso falar I believe, eu posso falar I think. Tem outras coisas que eu posso usar que vão mostrar que eu tenho diversidade de vocabulário, vão evitar que a minha resposta fique maçante e vai me garantir um pontinho. Então, vale a pena você trabalhar, ouvir, para você saber se você precisa retirar alguma coisa da sua fala ou se você deve substituir. Outra coisa que é importante quando a gente está fazendo esse exercício, se preparando para o IELTS, é a gente saber que nas perguntas a gente deve sempre procurar, se possível, sinônimos. O que não quer dizer que o avaliador vai te fazer uma pergunta e você vai ficar ali 3 minutos pensando, qual sinônimo que eu posso usar aqui? Será que tem algum sinônimo que eu posso usar? Você não vai fazer isso, porque você não quer perder tempo. O avaliador não vai ficar esperando, ele vai achar que você não sabe e ele vai repetir. E aí depois, se ele achar que você não sabe nada, que você não tem noção do que ele tá falando, ele pegou e pulou, foi pro próximo. Não é isso que você quer também. Mas a gente quer que à medida que você esteja praticando, você se acostume a não repetir exatamente aquilo que o avaliador te perguntou sempre que possível, né? Quando possível, nem sempre é possível, né? Então tem coisas que a gente vai repetir, claro, né? Você estudou trabalho. Eu trabalho. Trabalho, né? Mas a gente tem coisas que a gente consegue sim trocar, como foi por exemplo, o programa de gastronomia, pelo programa de culinária, e por aí vai. Outra coisa importante é a gente lembrar que é uma sessão de speaking e que a gente não deve se ater a respostas curtas. Como? Do you work or study? Oh, I work. Tell me more. Então, sempre tentar acrescentar conteúdo, principalmente na primeira parte. Quando a gente está falando da terceira parte, da prova do speaking... Peraí, acho que eu pulei, né? Algumas coisas aqui. A sessão do speaking é dividida em 3 partes. A primeira parte é um quebra-gelo. Deixa eu dar essas informações primeiro. A primeira parte é um quebra-gelo, onde você vai responder coisas assim para descontrair um pouco, você não ficar tão nervoso. Você estuda, você trabalha, onde você mora, com quem você mora, o que você faz, há quanto tempo você estuda inglês. Joinha. A segunda parte é uma parte onde você vai receber um cartão, um pedaço de papel, um cartão, aí depende. Mas é assim, onde você tem um tema ali e as coisas que você precisa apresentar sobre aquilo ali. Então, por exemplo, fale sobre a última festa que você foi. Diga o que estava sendo comemorado, onde foi a festa, com quem você foi e se você gostou ou não da festa e por quê. Então você tem ali, né, as coisas que você tem que falar. E aí, claro, né, gente, não precisa falar a verdade, né? Você não precisa ter comprometimento nenhum
com a verdade nessa hora. Não me lembro qual foi a última festa que eu fui. Não tem problema. Fala a primeira festa que vier na tua cabeça. Ai, não me lembro se eu gostei muito dessa festa, não. Não importa. Não importa. Tem uma coisa positiva pra você falar? Então você amou a festa. Não tem nada positivo pra você falar? Inventa. Pensa no que seria uma festa legal. Gente, não importa. O que importa aqui é que você entregue as informações que são pedidas num texto, numa fala, um discurso, que eu quero dizer, organizado, claro, com diversidades de estruturas gramaticais, uma gramática bonita, vocabulário, e que você fale aí 2 minutos. E a gente tem a terceira parte, que são perguntas também que costumam ser relacionadas com o tópico da segunda parte. Então, por exemplo, a segunda parte foi sobre festas. A gente espera que na terceira parte você tenha algo relacionado a festas. Então, por exemplo, quais são as festas... tem festivais ou festas no verão no seu país? Ou quais são as celebrações mais comuns no seu país? Ou é comum no seu país as pessoas gastarem muito dinheiro com festas de casamento? Eu espero alguma coisa relacionada à festa. E aí você tem uma série de perguntas também aí, 3, 4 perguntas sobre esse tema. Então essa é a sessão do speaking, se divide assim, tá? Então agora vamos voltar para a primeira parte do speaking. Então assim, na primeira parte do speaking, diferentemente da terceira, onde você tem perguntas que você necessariamente vai ter que trabalhar mais o conteúdo, né? A parte onde você precisa desenvolver mais. Na primeira parte, que é o quebra-gelo, você tem perguntas que são mais básicas. Que são essas perguntas que eu te falei. Você trabalha, você estuda, com quem você mora, onde você trabalha, em que cidade você mora, como é a sua cidade. Você tem essas coisas assim. E o problema aí é que muita gente tem essa mistura assim, de nervosismo com o grau de facilidade dessas questões. E muita gente acaba dando respostas curtas. Só que os critérios de avaliação para essa primeira parte e para todo o restante da sessão do speaking, eles são os mesmos. Então, quando você dá uma resposta curta, por exemplo, oh, do you work? Oh, yeah. Okay, go on. Keep talking. O avaliador não vai te falar isso, mas tipo, acabou? Ou você responde, yes, I do. Seu speaking está sendo avaliado. Yes, I do. Um aluno do livro de básico 1 consegue fazer. Você não quer que o avaliador fique com essa impressão. Então, o que a gente recomenda que você faça? A primeira parte do speaking, essas perguntas que são simples. Você responde e acrescenta sempre uma informação. Claro que seja relacionada à pergunta, né, gente? Que você não fale uma coisa completamente desconexa. Então, por exemplo, você trabalha? Ah, sim, eu trabalho em uma empresa de não sei o que, eu trabalho numa loja de não sei o que. Há 5 anos eu sou... Eu sou atendente, secretária, recepcionista, eu sou enfermeira, professora, advogada, eu sou... Então, ali você acrescenta informação. Você não vai falar muito, porque não é isso que é esperado de você nesse momento. Mas você também não vai dar uma resposta que é extremamente curta. Porque você não quer, você quer mostrar para o avaliador que você tem domínio daquilo ali. Que você tem conhecimento do idioma para responder essa pergunta e dar para ele informação. Então, você vai sempre procurar acrescentar em uma frase. Então, você vai falar a sua resposta. Ah, sim, eu trabalho numa empresa de... Eu trabalho num laboratório. Eu sou responsável pelas análises clínicas. Eu trabalho lá há 6 anos. Ah, ou eu trabalho num laboratório há 6 anos e eu sou responsável pelas análises clínicas.
Boa! É isso que você quer. Então, quando você estiver treinando e gravando a sua resposta, você tem que ser sempre duro com você. Porque o avaliador não vai ser seu amiguinho, não. Eles estão ali, são simpáticos, e muitos são assim super tranquilos e tudo, mas na hora da correção, os critérios de avaliação são rigorosos. Então, seja rigoroso com você. Ouviu sua resposta? Poxa, que deu uma resposta curta. Olha, nem repeti o verbo. Só falei yes, I do. No, I don't. Ai, meu Deus. O que eu podia ter acrescentado nessa resposta? Poxa, eu podia ter dito isso. Ah, legal, que da próxima vez você já sabe que você vai acrescentar aquilo ali. Ai, que estrutura gramatical que eu podia ter usado aqui. Olha, eu podia ter usado um present perfect. Logo na primeira pergunta. Para mostrar que eu sei usar o present perfect. Para dizer que eu trabalho nesse laboratório há 6 anos. Ou seja, eu comecei no passado e continuo trabalhando lá até hoje. Ainda posso usar um since. Ao invés de for e falar 6 anos, eu posso falar que eu trabalho lá desde. E ainda falar 2015. Ainda mostrar que não só sei usar o present perfect, como ainda usei o since e ainda falei o ano. Ponto. Então é isso que a gente está buscando. Quando você vai fazer esse processo de ouvir a sua resposta, você sempre se perguntar isso. Eu desenvolvi um pouco mais? Que conteúdo que eu entreguei? Eu poderia ter utilizado uma estrutura gramatical diferente? O que eu poderia ter colocado aqui? Porque isso, gente, você pode falar assim, poxa, mas na hora eu vou pensar em tudo isso, Fernanda. Vai se você treina. Se você faz exercícios e você está acostumada a praticar, isso vem com naturalidade, até porque essas questões da primeira parte são muito mais do mesmo. Elas ficam muito assim, porque é um quebra-gelo. Então, uma vez que você treina bastante para isso, mesmo que na hora caia uma pergunta que não tenha nada a ver com, assim, que não seja aquilo que você treinou, né? Eu treinei falar se eu trabalho, se eu estudo, quanto tempo eu moro nessa cidade, há quanto tempo eu falo inglês, eu treinei isso. Mas chega na hora e o avaliador me fez uma outra pergunta sobre mim. Mas você já está acostumado a usar um determinado tipo de resposta, uma determinada estrutura de resposta que você consegue fazer pequenas alterações e usar naquele momento também. Prática é a chave. Então essa é a parte 1, é aquilo que a gente tá assim, né, tentando fazer ali na parte 1, começar com o pé direito. Depois disso a gente vai para a parte 2, que é aquela parte que você vai falar, né, sobre uma festa, um presente, um livro, um autor que você gostaria de conhecer. Por que você gostaria de conhecer esse autor? Por que esse autor é famoso? Como é que você chegou até esse autor? Se você conhecesse esse autor, o que você falaria para ele? Faça a mínima ideia, Fernanda, pelo amor de Deus. Inventa, gente. Primeiro autor que vier na tua cabeça. O primeiro. Eu nunca li um livro do Harry Potter. Mas a J.K. é a primeira autora que vem na minha cabeça. O que eu vou fazer? Gente, você vai falar sobre isso. Rápido. Você tem 1 minuto para preparar a sua resposta. Não dá para você ficar buscando ali qual é a sua verdade, não. A sua verdade é a primeira coisa que vem na tua cabeça. É a sua verdade. E ali, o que a gente está buscando nessa parte 2? É claro que é também dar todas as informações que estão ali. Isso é importante. Não deixe de dar nenhuma das informações que estão pedidas. Todas as informações que estão ali, você tem que dar. Como você vai organizar essas informações, cabe a você. Mas eu te aconselho a entregar as informações na ordem, porque geralmente a ordem dá um texto, uma fala bonitinha, bem organizada e que faz completo sentido. Quando a gente, às vezes, troca a ordem ali dos bullet points, o que acontece, às vezes,
é que em algum momento o que você está entregando não está fazendo muito sentido, porque você falou de uma coisa, de repente você está falando de outra, dentro daquele mesmo assunto, mas você fugiu para depois voltar. E aí a ordem cronológica, né, a coerência da tua fala fica um pouco perdida. Ela fica meio assim, sabe? Confusa. E você não quer isso. Então, seguir a ordem é sempre o ideal. Porque seguindo a ordem tá bonitinho, fica tudo bonitinho ali. Tentar falar os 2 minutos. É legal aqui nessa parte você trabalhar, claro, estruturas gramaticais, diversificadas. Muitas vezes dá para jogar uma voz passiva. Por exemplo, tá falando da festa que você foi, né? Você pode falar quem te convidou. Oh, I was invited by my friend to this, I don't know, summer party. I was invited by my friend to this celebration. Celebration. Pois é. Então, assim, quando você trabalha, né, você vai fazendo exercício, você vai vendo, por exemplo, nessa parte 2, a gente consegue fazer tudo isso. Passado, porque você tá, né, contando alguma coisa que aconteceu. Dá pra você usar, então, past perfect, né? Você pode falar de uma coisa que aconteceu antes de outro acontecimento no passado. Né? Oh, when I arrived at my friend's house, something had already happened. Entende? Então a gente pode usar aqui, ó, past, né? Simple past, past perfect, passive voice. Ainda dá, dependendo do que você falar, ainda dá para usar uma estrutura com wish, uma estrutura com if. Lindo. Tudo que você quer, dá para botar tudo na parte 2. Pegar a parte 2 e fazer assim. O que você tem que fazer aqui? Prática, 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 para você ver que todos os temas você vai falar de situações hipotéticas, situações do passado, e você consegue encaixar tudo isso. E aí, uma vez que você começa a treinar, você consegue usar todas essas estruturas com naturalidade na sua resposta. E aí, seu score, para quem precisa tirar score alto no speaking, para validação do diploma, precisa tirar 7 no speaking, tá aí, esse é o caminho das pedras. Usar, quando você puder, na parte 2 também, que é uma parte ótima para você fazer isso, usar marcador de discurso. However, moreover, therefore, furthermore, nevertheless. Momento. Ótimo, maravilhoso. Dá para botar ali também. Ainda mais que você vai meio que contar uma história, você consegue acrescentar alguma coisa aconteceu que era diferente daquilo que você esperava, ou você vai acrescentar uma informação adicional. Belezinha. E aí, quando a gente vai para a parte 3, a gente cai nessa questão que são questões que são perguntas que você vai desenvolver mais o conteúdo do que na parte 1. Onde você vai falar, por exemplo, se as pessoas gastam muito dinheiro em festas de casamento no seu país e se você concorda ou você discorda desse comportamento. E aí, ali você vai responder, né? Sim, as pessoas gastam. Geralmente, as festas de casamento no meu país custam muito dinheiro. Tá vendo? Não precisei falar a palavra gasto, né? A pergunta foi se as pessoas gastam muito dinheiro e eu falei que sim, as festas de casamento costumam custar muito dinheiro. Né? Outra forma de apresentar mesmo conteúdo sem repetir o vocabulário. E você pode. Aí você pode falar de recepções, de casamento, né? E aí você vai falar ali se você concorda, se você discorda, porque eu acho que isso é uma boa tendência, porque X, Y, Z, eu não acho isso tão legal, por causa disso, 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 disso. Então aqui você vai desenvolver mais a sua opinião. É um ótimo momento para você também usar o quê? Marcador de discurso, principalmente quando você vai apresentar ideias contrárias a uma coisa que as pessoas costumam fazer e você não acha que seja uma boa ideia. E aí você pode trabalhar estruturas com if. A gente tem você usar aí a mesma coisa, would, para trabalhar possibilidades, né? Oh, I would do that.
Or I don't think that's a good idea, because, e você trabalha essas estruturas, né? Você vai desenvolver o tema ali. Então, a gente sempre ter em mente que nessa questão 3, a gente tem uma oportunidade de, se a gente já fez uma boa parte 1, a gente já fez uma boa parte 2, essa é a hora de fechar com chave de ouro a sua sessão do speaking. É a hora que você vai pegar e você vai trabalhar bem o vocabulário. Você vai trabalhar bem as estruturas gramaticais que você tem ali, que se encaixam naquela resposta. Você vai evitar ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, isso é importante. A gente às vezes vê que os alunos repetem as mesmas coisas várias e várias vezes dentro da mesma resposta. Então, se você já falou sobre aquilo ali, se você já falou que você acha que não é bom porque as pessoas deveriam utilizar esse dinheiro para viagem ou para não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, aí você vai desenvolver o seu segundo motivo que você acha, o segundo uso que as pessoas poderiam dar esse dinheiro, e lá no final da sua resposta você vai voltar para essa questão da viagem e tudo. Você já falou sobre isso. Então, quando você escuta a sua resposta, é bom você procurar assim, linearidade. Que seja, que você não fique, né, assim, rodando na sua resposta e que seja uma coisa que fique confusa, porque você tá falando de uma coisa, de repente tá falando de outra, de repente você voltou para aquela coisa que você falou primeiro, para depois ir de novo para aquela coisa. Então que seja uma coisa linear. Olha, eu comecei aqui, e aí falei disso, acabou. Próxima pergunta. Escuta sempre a sua gravação. Tenha isso em mente. Saiba que os critérios de avaliação são esses. Se você precisa de um score alto, você tem que trabalhar tudo isso muito bem. Porque se você faz um bom trabalho aí, não tem erro, você consegue um score alto na sessão do speaking. E aí a gente fala aí, scores altos são 7, 7,5, 8, 8,5. A partir de 7 já é score de nível avançado. E são os scores que são sim difíceis de tirar no IELTS, porque os critérios de avaliação são rigorosos. Então tenha isso em mente, pratique bastante, sempre grave as suas respostas, sempre escute as suas respostas e se pergunte o que você pode mudar, onde você pode melhorar e se existe algum outro jeito que você poderia ter entregue aquela informação que você deu na parte 2, se tem alguma outra forma que você poderia responder aquela pergunta da parte 1 ou da parte 3, se você poderia reestruturar ou reorganizar aquela frase, aquela resposta de um outro jeito que você utilizasse uma estrutura gramatical diferente que talvez te desse mais pontos. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Eu não costumo fazer muitos vídeos sobre o IELTS, eu peço desculpa. Eu acabo trabalhando muito conteúdo do TOEFL, mas se você precisar de mim para o IELTS, eu também estou aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, mandar para mim por e-mail, contato@fernandafratarola.com.br. Se você não tiver assistindo esse vídeo no Instagram, você pode ir lá no Instagram, Fernanda Fratarola, euzinha, 2 T's. Você pode pegar e deixar seu comentário lá dentro, pode mandar uma mensagem pra mim, que eu respondo as minhas mensagens lá no Instagram, sou eu mesma que respondo, não tem ninguém que responde as minhas mensagens pra mim, você não vai falar com o suporte, você vai falar comigo. Então você pode mandar suas dúvidas lá também, que eu te ajudo lá. É isso aí, gente, um abraço e até o próximo vídeo.